Todas as canções de que ela gostava não cabiam nas pastas e arquivos do meu coração. Meu coração era lotado em uma outra estação. O conflito era evidente mesmo que em tempos encoberto pelas churumelas do amor. E o conflito fazia com que o meu coração tremesse tanto que parecia que ia saltar para fora do local do sentimento. Essa tremedeira tumultuava os espaços e as convicções. Talvez eu possa dizer que as canções da minha estação se resumiam a uma apenas em um loop eterno. Junto posso dizer que fui eu que demorei para perceber isso. E quando nos demoramos diante de algo que nos atrapalha os sentidos, parecemos ainda mais idiotas. E parecemos ainda mais idiotas do que antes quando nos damos conta que demoramos. Foi aí que parei para entender por que motivo escutávamos juntos uma canção do Lupicínio. Lupicínio parece canção para quando estamos sós e não com alguém. O cotovelo não dói como devia quando nos repetimos na companhia de alguém. É possível que a dor, se é que ela existisse, fosse por uma outra lembrança, e que a canção se repetia na vitrola, pois essa outra ainda tumultuava as convicções. Diante do inseto, despertou em mim a dúvida de se ela gostava de Lupicínio ou se apenas ouvia junto comigo para me agradar. E olha que o agrado era volumoso. Afinal, eu mostrava a mesma canção inúmeras vezes, inúmeras vezes, inúmeras vezes, inúmeras vezes, inúmeras vezes. Tantas quanto. Não me dava conta que não sobrava espaço para ela. Asfixia. O corpo preso nas lembranças do outro. Ela ali no ponto em que a compreensão parecia mediada pela melodia que se repetia. Todavia era na voz de Arrigo que ela se derretia em pensamentos. Talvez inconscientemente planejasse a sua vingança. O certo é que a vida era um cisco, sem ela do mesmo modo que era com ela. Um dia a canção, exausta de tanto ser repetida, pulou da vitrola em um copo d'água. Quis nos dizer algo que não compreendíamos. E ao invés de prestarmos atenção naquilo que a canção tinha para nos dizer, concentramo-nos para ver se ela sabia nadar. Ficamos impressionados com o fato dela nadar muito melhor do que qualquer previsão otimista. Outra asfixia. Quando as expectativas ficam aquém da realidade, parece que o sonho se distancia ainda mais. São coisas da vida que um dia tremem um pouco para lá, no outro dia um pouco para cá. Tremem. 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 E quando tremem, reposicionam as canções no aparelho. Agora que ela foi embora, a dor substituiu a tremedeira. E ao invés da canção que tantas vezes escutávamos juntos, é o silêncio que procura o sentido em um disco arranhado.
As moscas caminhavam entre a pele e a carne. Era possível ver as ondas que elas produziam se movimentando no corpo do animal. Era um homem de olhos claros, careca, alto, reforçado, sem que se pudesse chamá-lo de gordo. Andava sempre muito bem. As moscas não davam bola para isso. Aceleravam o apodrecimento da carcaça, mas ele simplesmente não percebia. O corpo ruía. Em pequenos espaços de segundos, as moscas estouravam a camada da pele. Respiros. Nada mais. Tomavam um ar e voltavam para o alimento. O animal não sentia. Seguia caminhando. Uma animação ambulante, com a carne carcomida pela vida, agora pelas moscas. As pessoas passam um longo tempo da vida espantando as moscas que se aproximam. Há horas que nem mesmo o gesto de espantar as moscas alimenta algum sentido. E os únicos que protestavam, se é que era protesto, eram os vermes que moravam no endereço alheio. Tinham a impressão de que para eles nada sobraria. O meio-fio do bigode engraxado é o limite para se falar em sentimento. Um pouco para lá é o nariz, a calçada, aquilo que te aspira. Um pouco para cá é o buraco da rua, a boca, o bueiro que pode não ter volta. As ruas hoje amanheceram manchadas de sangue coagulado. Os bigodes também amanheceram manchados de sangue. Essa história aconteceu em um dia bem longe do de hoje.
Essa história aconteceu ontem. Talvez haja ali na frente, naquilo que ele não vê e não consegue imaginar o que é, uma fonte de respiro, um oásis, um deserto, um sertão, ou algo que seja verde, sei lá, menos concreto e lata, mais de qualquer outra coisa.
Os bichos seguem ali, alimentando o passado. O passado se transforma em eco e sempre retorna, nem sempre com a mesma roupa, mas ele retorna na memória e no esquecimento. E os fantasmas? Pois bem, como alguém me perguntou pelos fantasmas, só posso dizer que não há cidades, nem textos sem fantasmas.
públicos se assemelham, os prédios públicos são filhos da mesma doença. Nos arredores da universidade, caminhando em busca de vida, encontrou mais farmácias do que livrarias. Talvez não tenha encontrado livrarias, parece-nos que foi apenas generoso. Os prédios públicos se assemelham. Os prédios públicos se assemelham. Os prédios públicos são filhos da mesma doença. Nos arredores da universidade, caminhando em busca de vida, encontrou mais farmácias do que livrarias. Talvez não tenha encontrado livrarias, parece-nos que foi apenas generoso. Nos arredores da universidade, caminhando em busca de vida, encontrou mais farmácias do que livrarias. Talvez não tenha encontrado livrarias, parece-nos que foi apenas generoso. Nos arredores da universidade, caminhando em busca de vida, encontrou mais farmácias do que livrarias. Talvez não tenha encontrado livrarias, parece-nos que foi apenas generoso. Nos arredores da universidade, caminhando em busca de vida, encontrou mais farmácias do que livrarias. Talvez não tenha encontrado livrarias, parece-nos que foi apenas generoso. Nos arredores da universidade, caminhando em busca de vida, encontrou mais farmácias do que livrarias. Talvez não tenha encontrado livrarias, parece-nos que foi apenas generoso. Nos arredores da universidade. Ali, nos arredores da universidade. Nos arredores da universidade. Caminhando nos arredores da universidade, em busca de vida, encontrou mais farmácias do que livrarias. Talvez não tenha encontrado livrarias, parece-nos que foi apenas generoso. Farmácias, livrarias, parece-nos que foi apenas generoso. Encontrou mais farmácias do que livrarias. Generoso, parece-nos que foi apenas generoso. Nos arredores da universidade, caminhando em busca de vida, encontrou mais farmácias do que livrarias. Talvez não tenha encontrado livrarias, parece-nos que foi apenas generoso. Da universidade, nos arredores da universidade, nos arredores da universidade, nos arredores da universidade, da universidade. Esta história aconteceu ontem.
Não. Não. Kita maldita.